E ilustres companheiros de viagem, reencontramos uma vez mais na Sete Concelho de Santana, a freguesia que lhe dá nome Santana. Se bem se lembram, a semana passada foi um episódio marcante para a nossa barriguinha, começando por um pequeno almoço tardio que mais parecia almoço na achada do Teixeira, onde dormimos. Comemos um pouco de tudo, abrindo com as quiches da casa, qualquer uma delas uma referência no universo das quiches, enxugamos 2 cervejas pesquitas, cervejas artesanais da nossa região, e abrimos a caninha para os deliciosos pratos principais que se seguiram, a perna de pato, confitado e ainda um filé de espada único e imprevisível. Certo é que ficamos mais que satisfeitos e foi incrível fazer uma refeição enquanto nos deliciávamos com uma vista singular sobre as montanhas rochosas da nossa ilha. Mais lá para a frente, depois de visitarmos a aldeia de Natal na Praça de Santana e a Lapinha, junto à Câmara Municipal, o rato começou a cantar o Jingle Bells a fim de pedir-nos novamente comida. Então fomos para a Estrela do Norte e onde comemos os camarões flambeados de entrada, uns crocantes de queijo, novidade, o bolinho do caco e bebemos um sumo de uva sem comparação feito pelos proprietários nas suas vinhas, ao que aproveito novamente para elogiar. Decidimos experimentar 2 das pratas da casa, o prato estrela e o misto de carnes na pedra, todos provamos um bocadinho de tudo e a malta delirava. Que sonho! Depois de visitar aquelas mansões de como das queimadas, ver a extensa levada e observar uma piscina de uma família de patos, deu tempo ainda de tomar um chá de menta no café que ali existia. Contudo, a pensar onde é que seria o jantar, decidimos o destino ali mesmo e fomos para o Cantinho da Serra. As entradas eram fenomenais e eram servidas num tabuleiro que tinha tudo e mais alguma coisa. Que festa! Os pratos principais eram divinais e experimentamos a picanha, o bacalhau à pastor, bem douradinho, e o cabrito no tacho. E no fim não sabíamos dizer qual era melhor. Mas que etapa alucinante! Saídos do Cantinho da Serra, apressamos a encontrar um espaço onde passar a noite, até porque isto de comer em Pepe cansa tanto como a São Silvestre. No dia seguinte, bem cedo, já tínhamos combinado de passar o dia no Parque Temático da Madeira e por isso apressamos a ir para lá. Ao chegar ao Parque Temático da Madeira, a euforia era generalizada e a primeira coisa que fiz foi sentar no carrinho de cestos que está na entrada e fiz um siga, JM! Não sabia que este parque no outono podia ser tão encantador. As tonalidades a que assistíamos naquele jardim eram de uma tela carregada de vividez e beleza. Primeiramente começamos a explorar o parque temático e fomos àquele lago, mesmo junto à entrada, para eu demonstrar as minhas habilidades de remo. O mais difícil foi o barco não virar com o peso, de resto, lá dei com o jeito e comecei a navegar. Senti-me revitalizado e por todo o canto que o meu olhar cruzava, sentia uma beleza profunda e não sabia que precisava mesmo daquele passeio de barco. Quando me dirigia de volta, os peixes parecia que não me queriam deixar ir e entraram em modo incursão para tentar virar o meu barquinho. O Paulo e o Leonão Zangado encontravam-se numa batalha naval, numa outra parte daquele lago, e eu agarrei-me a um mastro disponível e assumi o controle de uma caravela a ver se os afundava junto às desertas. Aquela diversão era espantosa e possuía uma representação de cada uma das nossas ilhas, assim como criaturas dos mares, sendo divertido por um lado e didático por outro. Passamos uma estátua de um peixe-espada, todo o tamanho, e o Fominha cheia-se com "Isto é filheta que era!" Passamos uma pequena ribeira no coração do parque, rodeada da natureza, característica da nossa ilha, e ficamos perplexos, lindíssimo. Em seguida entramos no primeiro pavilhão, a descoberta das ilhas. Esta diversão tinha toda uma pinta da época dos descobrimentos, piratas, tesouros e afins, e por ser um passeio em movimento, sentados nos pequenos barcos junto a barris de madeira, o nervosinho começava a crescer em nós como se fôssemos crianças novamente. Todos os adereços e detalhes que compõem esta diversão animada são fantásticos e acabam por recriar aquilo que provavelmente caracterizava aquela época, com pequenos sustos que nos faziam rir. Exemplo disso, um tentáculo de um polvo que acagaçou-nos, numa clara analogia aos mitos de monstros marinhos que se propagaram entre histórias de marinheiros para esse mundo fora. Em certos momentos senti-me um verdadeiro pirata em busca de tesouros, refletindo em noites de tempestade e em noites de céu limpo e repleto de estrelas de qual seria o próximo destino, pedindo ajuda aos santos e deuses para que me guiassem a um porto seguro. Assim foi, do nada, depois da tumultuosa tempestade, chegamos a um paraíso verde com cascatas e plantas e flores, terminando a nossa experiência. Que maravilhosa viagem, aconselhamos a todos, pais e filhos, avós e netos, medricas e valentes. Continuamos depois a passear pelo parque temático, tentando nos vários detalhes, que encaminhamos para um novo pavilhão, onde observamos a lapinha do parque temático, que era sem dúvida das mais completas que já havíamos visto. Presenciamos ali uma conjugação de elementos alusivos, quer ao Natal, quer à nossa região e à nossa natureza, que nos deixou boquiabertos. Em seguida voltei a rever o meu amigo Lobo Marinho, que me recebia sempre no aeroporto, lembram-se? Ele estava mesmo junto a um chapéu de palha da madeira onde dancei o bailinho, da maneira que sei, dispense críticas. Como já me encontrava um pouco cansado, decidi deitar-me não à sombra da bananeira, mas literalmente em cima de uma mega banana.
Os meus colegas vieram chamar-me e apressaram, pois o Scooby-Doo e o Fominha já tinham ido a correr para outro pavilhão onde há um simulacro denominado Viagem Fantástica. A sala estava escura e sentamos numa das várias cadeiras e com aquele nervoso miudinho assim desceu a barra de segurança e começa a viagem. O vídeo era novo e por isso é diversão com ele evoluiu, conjugando a aventura com o humor, concebido a pensar nas novas gerações e demonstrando uma série de atividades de lazer e desporto que poderão fazer na região autónoma da Madeira. Sempre com a cadeira a vibrar, sentindo o vento e a malta saltava e por momentos acreditei que estava efetivamente a fazer uma prova de downhill ou de parapente. O Paulo de Lume só dizia: Scooby, vais cair! Vivenciamos aquilo como se não soubéssemos que era um simulacro e é isso que se quer. Qual Disneylandia? Dar dinheiro aos franceses? Oh, aqui perto temos uma ode animada à Madeira. Para terminar a parte da manhã em beleza, fomos visitar um novo pavilhão do Parque Temático, uma homenagem às levadas da Madeira. Neste espaço pudemos ler e aferir com imagens a história desses canais de irrigação, contando com o investimento tecnológico para tornar a aprendizagem um pouco mais dinâmica e atrativa a todos. Já em muitos momentos da estrada regional fomos contando algumas coisas sobre as levadas e inclusive percorremos algumas, mas estar ali numa sala rodeados de ecrãs, a conhecer todos os detalhes e pormenores foi uma experiência inesquecível. Ao sair do pavilhão todos estavam com a barriga a dar horas e eu apressei-me a contactar um restaurante, o Terraço, com quem já tínhamos falado, a ver se estava para encaixar 5 matelões. Ora se não andava. Voltaríamos depois ao parque, mas naquele momento havia que dar de comer ao ratão. Chegamos o mais apressadamente possível ao restaurante O Terraço, mesmo em frente à Praça de Santana, e um dos colaboradores já nos acenava ao parar o carro. O exterior era extremamente apelativo, com uma grande esplanada e com imagens ilustrativas dos vários pratos, o que só por si já é um atrativo. Subi as escadas e ainda antes de entrar no seu interior deparei-me com mais uma esplanada do terraço, decorada de cima a baixo, com detalhes natalícios, mas também com detalhes da tradição, com vinhos no teto e uvas e peças de vinho. Ao entrar fomos imediatamente recebidos pelo Sr. Joel, que nos cumprimentou e agradeceu a nossa escolha para o almoço de hoje, ele que era assumidamente um assíduo espectador e leitor do nosso programa. A vista era fantástica, percorria todo o centro da freguesia, o espaço era acolhedor e estávamos verdadeiramente felizes com a nossa escolha. Primeiramente chegaram as entradas, onde fomos surpreendidos com as gambas à terraço, com um molho picante inspirada nas gambas mexicanas, com aquele aspecto incrível, mais um bolinho de caco que nos ajudou a limpar bem aquele molho. Nunca tinha comido gambas com um molho daqueles e acredito, extraordinário. Para além de estarem ótimas, todos iam à vez limpando o prato com o bolo do caco. Mal terminamos, seguisse uma nova entrada de louvar aos céus os mexilhões com creme, temperados com molho de vinho branco, natas e ervas aromáticas. Santana seja abençoada, que divinal! O ataque foi fulminante e nenhum de nós perdoou, nem os mexilhões, nem a molhanga. Parecia o campeonato regional da molha de pão 2024. Sim, senhor! Após essas maravilhosas entradas, seguiram-se os pratos principais, que chegaram um a um, para que pudéssemos todos gostá-los. Primeiro chegou-nos os lombinhos de porco preto com mostarda e alecrim, acompanhados de batatinha frita e salada, e era saborosíssimo. A mostarda conferia ao porco preto um travo inigualável, tendo o melhor partido do mesmo, e à primeira dentada já podíamos todos concordar num mais que aprovado. Posteriormente aterrou na mesa um filete de espada com banana e molho de maracujá, um dos favoritos do Fominhas, ele que é o nosso Lubomir do filete de espada. Espetacular, e não me cansava de fazer sinal ao Sr. Joel de que estava 5 estrelas. A crosta era crocante e ao mesmo tempo permitia-nos saborear a essência da espada, elevada por aquele molho de maracujá e, claro, com o doce da banana. Aos poucos lá foi desaparecendo o peixinho e os legumes e fui eu que limpei, porque o nosso médico veio o programa e já me avisou que os legumes é para comer. Maldita hora que enviei o programa para ele. Houve um que disse que não podíamos beber. Olha, mudamos de médico e está resolvido. E assim brindamos após a refeição com uns shotzinhos de poncha e siga JM. Agradeci ao Sr. Joel por tudo e prometi-lhe que voltaríamos um dia mais tarde ao restaurante O Terraço, aceitando ainda mais uma recomendação do Sr. Joel para mais tarde. Após a almoçarada, num segundo, já estávamos de volta ao Parque Temático e fomos diretamente para uma nova área, onde encontramos uma quinta com animais. Mal chegamos perto das cabrinhas e ovelhinhas, elas fizeram-nos uma festa gigantesca, quase saltando a vedação para juntarem-se à equipa da estrada regional. Eram muito fofinhas e amorosas e queria ter passado mais um pouco com elas, mas havia mais peixinhos para conhecer. Seguidamente encontramos avestruzes, um animal de uma dimensão enorme, mas que ao mesmo tempo mostravam-se carinhosas e com um olhar dócil. Posteriormente encontramos galinhas e coelhos a viverem em harmonia e ainda um pavão que, ao ver-nos, decidia abrir as suas asas para que o contemplássemos. Por fim encontramos uns porrinhos lindos, bem grandes e fortes, e por momentos senti saudades dos 4 porrinhos que a minha namorada tem na Ilha de Serra. Eles já devem ter saudades minhas. O Lelo, a Kira, o Pavarotti e a Lilo. Não sabiam desta? E íamos passar alguns momentos a trabalhar com o Vime, e por isso entramos na sala do Vime e começamos a reparar nos vários trabalhos ali feitos por artesãos residentes do parque. Vimos um artesão a trabalhar e em seguida outro artesão, o Sr. Frederico Nunes, que nos começou a explicar todo o processo de fabrico de peças com o Vime. Em 10 minutos já tinha o chapéu de artesão e as mãos já estavam calejadas, e lá a coisa saiu.
Depois foi só cortar as pontas com um podão e ergui orgulhosamente um fundinho em Vime, a minha estrela e o meu primeiro trabalho. Em seguida fui conhecer a senhora Laurinda, bordadeira do Parque Temático, aprender a fazer o ponto de corda, que pertence ao grupo dos pontos do bordado de madeira, e com os truques da senhora Laurinda, confesso que daqui a 5 meses era capaz de fazer uma toalha de mesa. A verdade é que em 5 minutos já acertava com a agulha no buraco certo e ia desenhando com a linha uma folha verde. Já posso dizer que já bordei. E só por isso estou extremamente grato. Por fim fui conhecer a senhora Gracinda junto ao tiar e observei a técnica desta senhora, que era mestre nesta área. Para trabalhar com o tiar há que se coordenar muito bem com os pedais, bater 3 vezes para prensar a linha, tudo por igual, e jamais esquecer-se de passar a lançadeira para o outro lado. É com recurso a esta invenção que se fazia os trajes típicos e as roupas de antigamente. E quando sou eu com o tiar na mão, faz ramentos, dados os buracos que deixei ali. Fora às vezes que me esqueci do barquinho. Para terminar em beleza, ainda aprendi a dar voltinhas no peão enquanto criava linhas de algodão, e a única tarefa que acredito ter completado com distinção. Agradeci a todos os artesãos e encaminhamos todos para uma antiga venda que existe no parque para desfrutar de um tremendo lanchinho com broas e bolo de mel e um café de cevada. Agradecemos à diretora do Parque Temático da Madeira, Ana Rosina, e abandonamos o espaço satisfeitos, felizes e com vontade de voltar em breve. Como vos tinha dito há pouco, o Sr. Joel tinha-nos feito uma recomendação após o almoço no terraço, e qual foi? Visitar a padaria Lindinha, onde se faz o verdadeiro pão de Santana. Ora bem, lá demos um toquezinho ao Sr. Joel e ele pessoalmente guiou-nos até à padaria, atravessando o coração de Santana, indo até o sítio de Santo António, onde os terrenos agrícolas são férteis e estendem-se até o horizonte. Ao entrar na padaria Lindinha, o nosso olfato começou a dançar a valsa, e com aquele cheirinho a pão acabado de fazer, comecei a passear pela padaria, onde tudo é feito à moda antiga, com o forno na lenha sempre em brasa. A senhora Olinda, padeira há 50 anos, conversou connosco e mostrou-nos como se fazia o pão de Santana sem nunca revelar os seus segredos. Ensinou-nos a fazer e amassar o pão e como se faziam as formas, fazendo-nos a perceber do ar de trabalho que aquilo dá, mas que traz tanta felicidade ao nosso paladar. Foi extraordinário acompanhar todo o processo e ver o pãozinho a cozer, tanto que já estava a abrir-nos o apetite. A senhora Olinda explicou-nos que o pão de Santana depois seguia para a padaria e pastelaria As Delícias da Via e convidou-nos para depois irmos até lá provar as famosas bolas de Berlim e, claro, o pão de Santana. Ao sair da padaria vi uma placa que indicava a existência do mirador e lá fomos nós a caminho do mesmo. Passamos por inúmeros terrenos agrícolas e sem esperar olhar para a frente comecei a avistar a ilha do Porto Santo com uma visibilidade extraordinária, sempre rentinha alvada. Finalmente chegamos ao mirador de Santo António. Dali avistamos um outro ponto de vista, menos conhecido da Rocha Navio, e mais uma vez ficamos encantados com mais uma fajã da nossa ilha, bem verde, onde as colinas prefazem uma silhueta assinalável, assemelhando-se a uma muralha que protege aquela área escondida no calhau. No regresso avistamos uma enorme manta que planava na freguesia e o Paulo de Lume escondia-se atrás de um fuinhas com medo de ser levado. Nem o diabo que lá leva, disse o anão zangado a tentar acalmá-lo. Como combinado, começamos a descida até à pastelaria, passando por outras ruas de Santana que não havíamos passado antes, chegando num instante às Delícias da Via. Ao entrar apercebemos que havia uma estonada no exterior e outra num espaço mais coberto, com televisão e tudo. O espaço era amplo e estava uma filha do tamanho da Avenida do Mar e não havia outra opção senão aguardar. O Fominha estava de sorriso orelha a orelha, porque se tem esta filha toda é porque é boa, dizia ele. Eu ia reparando os pormenores da casa, tentando num cartaz que dizia: corra atrás dos seus sonhos. Fui procurar a felicidade, voltei com uma bola de Berlim. As bolas de Berlim eram uma referência, assim como os cremes que as recheavam, como o creme branco, receita secreta, o amarelo feito a partir do ovo, o de Nutella e ainda o de Kinder Bueno. Para além das bolas de Berlim, faziam bolos para ocasiões festivas, ao que reparamos num alusivo às sapatilhas All-Star, que pareciam mesmo reais, um trator e uma caixa de ferramentas hiper-realista, e simultaneamente faziam broas e bolos de mel, assim como pastéis e outros doces. Finalmente chegou a nossa vez de provar as famosas bolas de Berlim das Delícias da Via, e que bolas saborosas! Aquilo não era bola de Berlim, aquilo era a bola do céu, era um hino à bola de Berlim, por isso até brindes fizemos. Enquanto ia absorvendo toda aquela aura que caracterizava a pastelaria, conheci o proprietário, o Sr. Vitor Hugo, também ele proprietário do terraço onde almoçamos, e da padaria Olindinha, que a Sra. Olinda afinal era sua mãe. E por fim, aqui as Delícias da Via, onde experimentamos estas maravilhosas iguarias. Tinha de dar um forte aperto de mão e dar-nos parabéns por todos os teus espaços. Por último, pois não tinha ficado esquecido, lá as colaboradoras das Delícias da Via nos arranjaram um pão de Santana, um para cada um de nós, para levarmos e mais tarde, quem sabe, fazer um petisco. Despedimos-nos em beleza da freguesia de Santana, com um docinho na boca, completamente satisfeitos por toda a nossa jornada aqui, e agora vamos decidir para onde é que vamos. Uma coisa é certa, é por essa estrada fora. Para a semana é dia de Natal e por isso temos um presente para si, mas não vou revelar ainda. Vão ter de esperar que o Pai Natal deixe a chaminé ou então não. De qualquer maneira, está marcado. Peço desculpa. Está marcado. Siga, JM. Até para a semana e um Feliz Natal! Com o pau de lume a gente se aquece. Scooby-Doo, vem o Natal outra vez. Fominha já está com fome de iguarias.
Anão zangado já está de lado. Estrada regional pela Madeira viajar. Diogo come e não quer mais parar. No caminho paramos em cada cantinho a provar broas, bolo e poncha e vinho. É Natal na estrada, todos a celebrar, comer e beber na Madeira sem parar. 5 amigos na estrada regional a fazer deste Natal especial.